Olá, me chamo Luiz Felipe e não poderíamos deixar de convidar para esse simpósio as pessoas que estão vivendo essa situação de perto. Por esse motivo, daremos a palavra agora à professora Marcela da Vitória, graduada em Pedagogia pela Faculdade Unopar e pós-graduada em Educação pela Faculdade Pitágoras. Atua há mais de 10 anos na área de educação infantil e irá trazer para a gente relatos e experiências vividas durante o ensino remoto. Uma boa palestra e obrigado pela atenção. Boa tarde, eu sou Marcela, estou como professora do ensino fundamental há 13 anos e atuo na turma de 5º ano, né? Antiga 4ª série da antiga nomenclatura. No dia 16 de março, não é? Essa data eu acho que não vai sair da minha mente assim tão fácil. Nós recebemos a notícia de que as aulas haviam sido suspensas aqui no nosso município devido à pandemia, né? A chegada da pandemia, o número de casos no nosso estado. Né? Eu fiquei sabendo chegou a ser uma coisa assim até cômica, no grupo de WhatsApp da escola, que as aulas estariam suspensas. Da mesma maneira foram os pais, receberam um comunicado pelo grupo de WhatsApp e que ficaria suspensa naquela semana, até que houvessem, não é, novos fatos, os números, então ficou muito em cima disso aí. Então o começo foi muito corrido, foi muito sem saber, né, como era. Aí, na segunda-feira mesmo, né, nós fomos à escola organizar, fizemos uma reunião muito rápida, né, porque estávamos com medo realmente do que havia chegado aqui na nossa cidade. Então foi tudo muito rápido, tudo jogado assim pra gente de uma maneira muito crua, não é? Então, nós fomos obrigados a abraçar o que havia sido decidido e buscar a melhor maneira de passar, não é? A partir daquele dia, ensinar atrás das telas do computador. Começou, na verdade, eu vou usar o termo com vocês, começou o pesadelo. Foi um pesadelo, não é? As crianças receberam a notícia como se estivessem de férias, então vibraram na primeira semana. Chegou a ser engraçado, né? Que estavam de férias. Então, o que nós fizemos? Nós mandamos um cronograma de estudo para as crianças. E ainda, além da pandemia, a nossa escola, no ano de 2020, adotou um novo material. Nós saímos de um material em que nós trabalhávamos com eles, com esse material, né, há mais de 20 anos, adotamos um novo material que veio adaptado às novas normas da BNCC. Não é? Onde se trabalhava muito a questão das novas tecnologias, certo? E precisava-se muito dessas novas tecnologias nesse período, né? Como necessitava também muito de estar em sala de aula. Então, as primeiras semanas foram angustiantes, porque nós montamos cronogramas, né, do que eu trabalharia em sala e mandamos para os pais. Então, nesses primeiros dias, não é? Nesses primeiros dias, os pais estavam sendo professores dos meus alunos. Então, por aí vocês têm noção do que virou a minha vida. O meu celular, ele começava a receber notificações de 7 horas da manhã, porque eu trabalho 50 horas, não é? Atuo 50 horas. E o meu celular, ele começava às 7 horas da manhã e ia até às 10 da noite. Com mensagens. Os pais queriam ajuda, eles estavam perdidos. Eles não sabiam como fazer, como explicar. Então, a nossa escola parou, a nossa escola resolveu, certo? Se remodelar. Então, fomos para frente da tela de novo a equipe. E o que é que nós fizemos? Resolvemos aparecer na tela, no ensino, nas aulas online. Não é? Então, a gente ficava no início ali, meia horinha com essas crianças na frente da tela, corrigindo essas atividades. Eu não tinha o quadro ainda, certo? Eu tinha um quadro que ficava em cima de uma cadeira e esse quadro caía no chão, isso me deixava muito nervosa. Foram dias de muita aflição, não é? E eu tentava ali passar para eles aquilo que eu tinha mandado para casa.
mandava nos grupos de WhatsApp para os pais a chave de correção, para o pai entender por que aquela era a resposta da questão que estava sendo trabalhada. Então, foi assim, o início foi muito desgastante. O início sugou a nossa essência. E nós ficamos assim, nessa meia hora com as crianças, mais ou menos uns 2 meses, certo? Até a gente resolver dar antecipamos as férias de julho, as férias, os 15 dias que eles teriam lá em julho, eles tiveram lá no mês de maio. Então, no mês de maio, então nós ficamos, né? O restante do mês de abril, com essa meia horinha, o mês de abril, o início do mês de maio. Então, eu me lembro que no dia 7 de maio nós demos essa parada estratégica para a gente poder se organizar, porque os pais estavam saturados, as crianças não estavam, né, respondendo aos estímulos, porque os pais não são professores. Então, aí nós resolvemos parar para reorganizar a nossa escola. Depois que nós retornamos, né, dessa parada estratégica que a escola deu, aí nós voltamos com as crianças em tempo integral. Não é? Então, eles vão na frente da tela do computador de 7 horas até as 11h30 e das 13 horas às 17h30. Então, a rotina, nós buscamos uma rotina com eles. Distribuímos os horários, eu procurei me adaptar, eu imaginei, na verdade eu não imaginei, eu criei uma sala de aula dentro da minha casa. Não é? Aqui na nossa casa, o meu marido também, ele é professor, eu tenho uma filha também, idade escolar, não é? Então, começou a haver uma cumplicidade entre a gente, não é? Os horários que eu estou dando aula, ninguém conversa, não tem entra e sai, não tem bate-porta, porque eu tenho o privilégio de ter esse espaço aqui na minha casa, justamente destinado para essa parte de estudo. Não é? Então, nós criamos uma rotina, né? Voltando, nós criamos uma rotina com as crianças de horário. E eles, os meus alunos, eles são guerreiros. As minhas crianças são extraordinárias. Elas se adaptaram muito bem. Não é? As crianças, essa nova geração que nós estamos aí, essa geração que está chegando agora, eles são muito adaptados às novas tecnologias. Eles acabam me ensinando coisas que eu não fazia ideia que existiam. Certo? Então, as nossas aulas, nós seguimos o material, nós temos aula de português, matemática, história, ciência, geografia, ainda temos, né, o programa da Escola da Inteligência de Augusto Cury, que eu também sou professora aplicadora, eles têm aula de educação física, eles têm aula de inglês, e também nós criamos uma maneira de avaliar essas crianças. Como avaliar em tempo de pandemia? Então, nós fomos buscar. Nós esperamos, na verdade, o Conselho Estadual de Educação ditar as regras de como seria, e assim nós fizemos. Não é? As crianças, eles fazem atividades diagnósticas, não são atividades avaliativas. Né? Sabendo que lá no final vai ser feita uma somatória para essa criança avançar. Na verdade, ele vai avançar para a série seguinte, né? Principalmente os meus que estão fechando o segmento. O ano que vem eles vão para o Ensino Fundamental 2, não é? Então, a minha turma em si, a gente tem uma preocupação muito grande, porque o que nós estamos fazendo? Nós estamos apresentando a essas crianças as competências e as habilidades. Não é? As competências e habilidades essenciais que eles precisam ter no 5º ano. Um material rico, nós estamos com um material maravilhoso, não é? O sistema que nós adotamos é um sistema, assim, espetacular. Primeiro veio a frustração de ter um material rico desse em mãos e não poder atuar do jeito que eu queria. E depois veio, ao mesmo tempo, o contentamento. Como seria a minha vida se eu não estivesse com esse material, que me dá tantos caminhos dentro dessas novas tecnologias para seguir? Então, essas crianças, como que a gente faz? Não é? O livro, eles recebem, o livro está lá na casa deles, com o material tudo certinho, eles fazem as aulas. No momento das atividades diagnósticas, como foi feito, né? A gente envia para casa, via PDF, as atividades diagnósticas, elas são
elas são impressas pelas famílias, as famílias imprimem a atividade. No momento da aula online, eles fazem como se eles estivessem em sala, fazendo uma provinha normal. Não é um teste. Eles fazem lá em sala, uma graça, certo? Disciplinados, com câmeras ligadas, entenderam que a câmera acionada é questão de respeito com quem está lá do outro lado, espera uma vez de falar. Quer dizer, eles me ajudaram muito, certo? Eles foram assim, as minhas crianças, as famílias tiveram que se adaptar. Eu tenho criança até hoje que tem que fazer a aula do celular com uma tela pequena, mas está ali todos os dias na expectativa, esperando a minha tia chegar, que aqui eles têm o hábito de chamar de tia, professora. Então, 7 horas da manhã, quando eu abro a tela do meu computador, a minha sala no Meet, eu tenho 28 rostinhos ali me esperando, ansiosos de conhecimento. Então, isso me dá força para continuar. O meu psicológico, ele foi muito abalado. Muito abalado. Eu não vou negar que estou tomando sim, tomo medicamentos para ansiedade, tomo para eu poder conseguir associar tudo que tem acontecido. A escola tem dado suporte na questão de capacitação, não é? De suporte material, cedeu para a gente computador, cedeu quadro, quer dizer, então eles estão assim também se adaptando ao novo sistema. Mas ainda, né, o que a gente tem enfrentado ainda com muita frequência? A questão do conexão de internet. Eles perdem a conexão, eles saem da sala. Tem criança que volta chorando, tia, minha internet caiu. Eu tenho aluno que desde o primeiro dia de aula tem problema com a internet. Né? A minha conexão aqui, quando cai aqui em casa, é uma loucura. Não é? Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? As crianças estão lá sozinhas, porque tem famílias que organizam a criança e vai trabalhar. E ele fica ali comigo a manhã toda na frente da tela. Então, são situações que a gente foi vivendo um dia de cada vez. Sem fazer planos para amanhã, sem fazer planos para a semana que vem, sem fazer planos para 2021. E assim a gente está seguindo. Agora nós estamos em contagem regressiva. Faltam 29 dias para o ano letivo acabar. Nós vamos com eles até o dia 18 de dezembro. E eles não me abandonaram um dia. Eles estiveram comigo todos os dias. Eles participam das minhas aulas com entusiasmo. Está sendo fácil? Não está sendo fácil. Está sendo muito difícil. Ser professor no Brasil é um desafio. E ser professor no Brasil na pandemia é um desafio ainda maior. Eu ainda tenho privilégio porque eu dou aula na rede privada. Então, eu tenho muitos benefícios. Eu estou conseguindo transmitir, nem que se for um pouquinho, mas eu estou conseguindo passar. Eu estou conseguindo chegar dentro das casas dos meus alunos. Lembrando que, às vezes, eu não estou dando aula só para 28. Tem o pai, tem a mãe, tem a irmã, tem a empregada. Todo mundo acaba assistindo a minha aula, ouvindo a minha aula. Então, eu penso que fazer planos hoje, para 2021, ainda é cedo. A nossa escola já está se reestruturando, já se reestruturou, não é? Nós vamos adotar, né? Já tem planos para 2021, o ensino híbrido, voltar com eles no ensino híbrido. Mas é um achar, é um pensar, é um fazer planos sem saber se vamos conseguir concretizar. E é o que eu sempre falo para as minhas crianças. Passar conhecimento, transmitir conhecimento, traz algo tão bom, uma energia tão boa, quando você vê os olhinhos deles brilharem, mesmo que seja lá do outro lado da câmera, que compensa. Às vezes, assim, eu paro para pensar, né, e se eu não tivesse todas essas ferramentas que eu tenho? Então, hoje eu mais agradeço do que reclamo. É cansativo demais, é exaustivo. Eu estou trabalhando, não trabalho 50 horas semanais. Eu trabalho muito mais que isso. Eu trabalho muito mais. Eu planejo diferente, eu tenho que adaptar material. Eu tive que enxugar, né, tanta coisa. Eu tive que privar eles de tantas coisas. Eu tive que privar de passeios, eu tive que privar de peças teatrais.
eu tive que privar de experimentos que só teria como fazer se eu tivesse no laboratório da escola. Então, são coisas que fazem a gente entender que a educação vale a pena, quando eu pego as atividades diagnósticas, né? Quando os pais me devolvem, que eu tenho um retorno. Encerrando a minha fala, não é? A gente faz um apanhado de tudo isso, fica como uma experiência curricular estrondosa. Eu acho que só entende o que eu sinto quem está vivendo. É muito fácil, às vezes, né, dizer que não, é fácil e vai dar certo. Não é fácil. Está dando certo porque existem os profissionais da educação, em sua maioria, são pessoas comprometidas. Não é professor, qualquer pessoa pode ser professor. Eu não vejo dessa forma, certo? Ser professor é amar aquilo que você faz. É se doar, é doação, é comprometimento, é empatia, não é? É olho no olho, o professor é isso. Eu sou ainda dessa época, né, do tocar, do abraçar, então eu senti muito isso no início. E agora, no final da caminhada, as crianças, elas estão, assim, cansadas, assim como eu também, já no limite, não é? Mas ali firmes comigo. Dizer que a experiência foi, assim, surreal. O que eu vivi, eu nunca imaginei que eu teria vida para passar pelo que eu estou passando hoje. Não é? Está dando aula atrás de uma tela de computador. Principalmente nós, das séries iniciais, que as nossas crianças, elas são muito sinestésicas. Elas precisam do toque, ela precisa do afeto, do estar junto. Né? Então, mexeu muito comigo isso aí. E as crianças, elas também, elas se divertem nas aulas, a gente dança, a gente canta, a gente conta história do final de semana, a gente dá gargalhada, elas mostram animais de estimação, elas querem mostrar a casa, e a gente não pode ser tão radical nesse momento. Eu acho que durante toda essa pandemia eu tenho 2 turmas, né, que dá um total aí de 50 crianças. Somente um aluno saiu da escola, né, por questões financeiras também, porque os pais perderam o emprego. E eu consegui segurar eles, né? Igual eu falo, eu brinco. Consegui cativá-los, para que eles tenham vontade de estar todos os dias me aguardando. Porque eles me aguardam todos os dias, não é? Então, essa reta final está sendo de aprendizado, está sendo de reflexão, né? Não tenho perspectivas para 2021. Sim, eu não tenho planos. Estou deixando acontecer, um dia de cada vez, porque cada dia chega uma notícia nova, vai fechar, vai voltar, não vai voltar, então a gente fica assim meio que perdido nesse meio campo, então a gente fica aguardando. Então, o que eu criei de rotina para mim é um dia de cada vez, esperar, respirar, que é o que eu tenho feito ultimamente, respirar, parar, meditar, apesar de eu ser muito agitada, não é? Então, isso aí mexeu muito comigo, tá? Mas eu agradeço profundamente pelo convite, sou muito grata, recebo com gratidão essa oportunidade, porque falar com quem estuda sobre educação, falar com quem estuda a mente, de quem está nesse tempo difícil, agora falar com o professor que está vivendo aqui, isso é valorização. Então, eu agradeço muito pelo convite de vocês, tá? Que seja proveitoso. E para os pais desses alunos, porque, na verdade, nós estamos vivendo isso. Tenham paciência com essas crianças. Eles estão sendo guerreiros, tá? Eles estão sendo guerreiros. E ainda eu penso muito mais, eu penso lá na frente, na perda que nós estamos tendo agora, na questão educacional. Eu acho que o profissional da educação ele vai ter que ter um olhar diferenciado voltado para ele, porque esse 2020 está difícil, 2021 vai ser pancada,
não vai ser bonito, porque nós vamos ter que recuperar esse tempo aí, né, que foi perdido, que não pôde ser visto lá, e vou ter que voltar aqui novamente. Então, que tenha um olhar diferenciado para essas crianças também, que tenham paciência, né, com eles são crianças. Eles são crianças. Os adultos da situação somos nós. Então, quanto mais pensamento positivo, quanto mais gargalhada, quanto mais afeto nesse momento, eu acho que é válido, certo? Fiquem com Deus, fiquem na paz. Até a próxima oportunidade. Olá, me chamo Jaime Júnior e chegamos ao final desse simpósio. Esperamos que tenham gostado e aproveitado as palestras sobre esse tema tão atual. Agradecemos a todos que estiveram conosco até agora e pedimos, por favor, nos ajudem a divulgar esse vídeo que vai ficar disponível aqui no YouTube, para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. E para receber um resumo das palestras e um e-book com dicas sobre os assuntos abordados, deixe seu e-mail no link fixado aqui na descrição. Quero agradecer aos palestrantes, doutora Maísa Brum, doutora Níblia Soares, professora Marcela da Vitória e Dr. Niedson Medeiros, pela gentileza com nossa equipe, pela disponibilidade e por compartilhar seus conhecimentos e suas experiências. Quero agradecer também ao nosso orientador, professor Flávio Terracini, e aos nossos apoiadores, ao Cremero e ao Grupo Educacional AFIA São Lucas. Não esqueça de deixar seu like no vídeo e se inscreva em nosso canal. Obrigado.